Me chamo Fabrício, sou acadêmico de Arquitetura e Urbanismo do campus IFRO, campus Vilhena. O meu grupo, né, é composto por Camila Andrade, Lucas Aires e nossa orientadora Ariane. E, como foi dito, o nosso trabalho é composto por uma proposta para melhor desempenho térmico para o bloco B do IFRO Campus Vilhena, que é o IFRO em que a gente estuda. Bom, para contextualizar vocês, como foi um projeto, um artigo, então tem todas essas etapas para a gente poder contextualizar e também referenciar nossa ideia e nossa proposta para o nosso bloco. A gente tem toda uma base referencial teórico, uma metodologia que a gente aplicou para a gente fortificar nossas ideias e a nossa proposta, e aí sim a maneira como a gente aplica no nosso estudo de caso para a gente conseguir discutir e solucionar os problemas que a gente levantou com base no estudo de caso. Bom, para dar um resumo para vocês, o que é basicamente? O bloco B acho que para contextualizar melhor para vocês, veio um período que todo mundo passou, que foi o período de pandemia, e isso foi algo que, de certa forma, fez com que a gente parasse para refletir um pouco sobre o nosso ambiente escolar. E é isso que fez com que a gente ligasse essa ideia de, beleza, a gente usa o espaço escola, será que realmente isso é o melhor espaço proveniente para o meu desempenho escolar? Então, a gente parou para analisar todos os fatores que poderiam contribuir para o desempenho dos alunos. Então, a gente analisou todas as características do projeto, e aí, depois que a gente levantou os problemas, a gente pegou uma base teórica com estratégias que a gente poderia aplicar, consolidou, viu que a gente poderia aplicar no projeto e aplicou a solução e fez a proposta. Resumindo, é isso, mas eu vou especificar mais agora. Bom, para eu dar uma contextualizada nas referências, né, para contextualizar e para também fortalecer os nossos argumentos, a gente utilizou como uma das principais, né, não só elas, mas uma das principais que norteou o nosso projeto, que foi Lamberts, Dutra e Pereira, o que eles falam sobre o nosso estudo, que é basicamente a gente parar para analisar o nosso projeto, nossa obra, e levantar suas características, dimensões, contextualizar toda essa questão de se essas esquadrias são adequadas para o ambiente, se vai proporcionar uma ventilação adequada. Então, a gente tem toda essa base que a gente consegue coletar. E, com isso, não só isso, nessa base de pré-análise, mas também como estratégia que a gente pode adquirir com base no autor. Então, ele disponibiliza estratégias bioclimáticas que a gente pode adquirir de acordo com a nossa região, porque de acordo com cada região do país tem suas estratégias, formas de você trabalhar isso de forma arquitetonicamente, né? Então, é isso basicamente desses autores. Buxton, ele fala mais sobre o conforto interno dos espaços. Então, ele vem com um dado que é super importante a gente destacar, que é 90% das pessoas usam o ambiente interno a maioria do dia. Isso faz com que, quando a gente olha para esse dado, faz com que a gente crie uma certa importância em valorizar esse ambiente, trazer esse conforto adequado para esse ambiente interno. Bom, e com isso, né, proporcionar a qualidade de vida nesses espaços. Bom, Brasil e Silva, esses autores, eles falam mais sobre a arquitetura escolar e como a satisfação dos usuários em relação ao conforto ambiental está diretamente ligado. Então, se eu tenho um bom conforto ambiental, eu tenho um bom desempenho no aprendizado, o que faz com que eu dou uma preferência no cuidado do conforto da sala, se todos os requisitos para a minha região
e para a minha obra estão bem feitos, estão bem pensados, estão bem planejados, para que, dessa forma, eu consiga ter um bom desempenho, não só na maneira como é ensinado o trabalho, o ensino, de forma geral, como também como as pessoas vão aprender, de certa forma. Bom, e aí, com isso, a gente tem como autor também principal, pois Cordeiro. Esse Cordeiro ele vem com um estudo de caso, né, ele vem com um projeto em seu artigo, que faz com que a gente consiga utilizar esse projeto comparativo, e aí a gente utiliza não só uma fonte de autores como Lambert, Dutra e Pereira, como base referencial para estratégicas bioclimáticas, mas como também a gente utiliza projetos que realmente foram utilizados, né? Foram utilizados e solucionados esses problemas. Então, a gente utiliza Cordeiro também para isso. E vale destacar que ele fala sobre estratégicas que a Caixa, né, pois esse projeto que ele acaba referenciando no artigo, recebeu o selo azul da Caixa, né? O selo Casa Azul. E, com isso, foram aplicadas estratégicas de acordo com a Caixa e solucionou os problemas de conforto ambiental. Bom, só para, então, a gente contextualizar a nossa metodologia, antes de iniciar a nossa proposta, para vocês entenderem, a primeira coisa que a gente fez quando a gente ia iniciar o nosso projeto seria a análise documental. Então, o que nós fizemos? Pegamos o memorial descritivo do projeto lá do bloco B e depois a gente analisou o projeto em si. Tudo disponibilizado pela diretoria. E aí, com isso, a gente fez a análise das dimensões de esquadria, né, a análise de dimensões de ambientes, e a gente viu quais eram, assim, a primeiro modo, quais seriam os problemas que a gente já teria que solucionar. A outra coisa que outra metodologia era Walking Through, que é basicamente a gente observar. Então, com base em nossa vivência, nossa experiência do ambiente, né, não só a análise documental, mas também como a gente se sente no espaço, como nós somos alunos, já há certo tempo a gente já usa o espaço, e aí, dessa forma, a gente consegue perceber quais ambientes são mais desconfortáveis, quais situações, ou o sol pega direto na minha poltrona, e aí eu fico desconfortável em determinado dia, né, em determinado horário, enfim. E aí, com isso, a gente foi fortalecer esses problemas que a gente obteve aqui, com revisões bibliográficas, comparar o que os autores dizem, e depois a gente utiliza o método comparativo com o complexo, que é o do Cordeiro, que eu falei anteriormente, que é do complexo Paraisópolis, que é o condomínio em São Paulo, que recebeu o selo azul da Caixa. Bom, com isso, apresento a vocês o bloco B da instituição. E aí, esse bloco B, a gente consegue entender que é 624 metros quadrados, é um bloco bem grande, 2 pavimentos, alocado Brasil, Rondônia, Vilhena, só para contextualizar um pouco a vocês. E aí é o bloco que a gente vai fazer o estudo em cima dos problemas e apresentar as soluções. Com isso, a gente tem uma série de problemas, né, já apresentando o trabalho para vocês, uma série de problemas que a gente alavancou desde o início. Bom, a gente consiste no principal problema, que seria a disposição, depois que a gente fez uma carta solar, identificou qual é a posição que o Sol pega direto, a gente fez esse estudo solar em relação a qual vai ser a região mais quente, mais fria das salas, do bloco em geral. A gente analisou, a gente obteve que o bloco tinha uma disposição que era desfavorável, pois, como na nossa região, o Sol vai pegar mais na parte norte, e as janelas dos blocos fica tudo para fachada norte e noroeste, noroeste. E aí acaba pegando sol, um sol bem mais quente durante a maioria do dia, que fez com que a gente se preocupasse em relação a essa incidência direta do sol. Então, o que nós fizemos? Beleza, só para contextualizar vocês aqui na ordem,
esquadrias. Tem dois problemas em relação às esquadrias. Nesse corte esquemático, vocês conseguem visualizar que na lateral direita tem uma janela superior, só que essa janela superior é fixa, ou seja, não tem ventilação cruzada, não tem ventilação. Faz com que a gente tenha essa preocupação em relação à ventilação cruzada e também a outra janela. A outra janela, ela não conseguia adequar ao espaço que a gente tinha de área, que é 68 metros quadrados. Então, de acordo com o Código de Obras, né, da nossa cidade, precisaria ter uma área mínima de 16% da área de piso da sala. E que, quando a gente foi analisar, não tinha. Então, a gente fez um aumento. Então, a gente fez um aumento da janela, um pouco para baixo, diminuiu o peitoril. A gente, então, substituiu a esquadria fixa para uma esquadria de maximiar. E aí, dessa forma, a gente ia conseguir ter a ventilação cruzada. A outra coisa foi em relação a dois problemas que a gente tinha totalmente opostos. Primeiro, tinha a insolação direta da sala, então o ofuscamento da luz atrapalhava muito, pois esquentava o ambiente. E a outra coisa era que, ao final da sala, não tinha iluminação natural, o que faz com que a sala utilize a iluminação artificial. Então, tendo um consumo muito elevado de energia elétrica. Então, para que, dessa forma, a gente pudesse solucionar dois problemas, uma que era o ofuscamento e uma que era a falta de luz. Então, com a prateleira de luz, a gente resolvia o problema de falta de luz no final da sala e os brises, dimensionado, tudo certinho, para combater a incidência direta do sol na parte do fundo da sala. Isso solucionou diretamente. A prateleira de luz, fizemos o cálculo para que ele consiga atingir ao máximo das cadeiras, né, as principais cadeiras, né, a primeira cadeira da frente, e era isso. Então, com a prateleira de luz, a gente conseguiria ter a distribuição da luz de forma adequada ao espaço inteiro da sala. Bom, aí, outro problema que a gente tinha, além da iluminação artificial 100% do dia, era o uso de ar-condicionado 100% do dia também. Então, a gente tinha um consumo muito elevado. Fizemos o quê? A ventilação cruzada ia solucionar essa questão do ar-condicionado, mas, em certos dias, em certos horários, a gente não teria como desprezar o ar-condicionado por completo. Então, para melhorar o espaço, para melhorar todo o consumo, a gente fez apenas uma renovação dos ar-condicionado, que era do estilo splint, que não tinha a purificação do ar. Então, ele só circulava o ar dentro da sala. Um ambiente fechado, em que pode ocorrer, né? A gente veio recentemente de uma pandemia, várias doenças, bactérias circulando dentro de um espaço. Precisaríamos, sim, ter essa preocupação em relação ao ambiente escolar, e então fizemos a troca do ar-condicionado com uma renovação de ar, com um filtro que poderia melhorar essa ventilação interna. Bom, então esses eram os principais problemas que a gente tinha. Vou passar. Então, aí, com isso, a gente fez, né, vou mostrar especificamente mais depois as dimensões, mas aí a gente consegue visualizar bem, diagramamente, as prateleiras de luz e os brises, né, na lateral, que principalmente vai ter a incidência solar. E aí, depois, a gente tem, né, a prateleira de luz ocorrendo na parte superior, esse espaço onde vai ser recebido o sol e jogado para dentro da sala, e, ao mesmo tempo, aqui na parte de baixo, vai ter a diminuição dos raios solares. E aqui, ocorrendo a ventilação cruzada no ambiente escolar. Fachada lateral, para ver como ficaria a composição final da estrutura. E essas seriam as nossas soluções, com base nos autores, nas estratégias bioclimáticas. E, de certa forma, obrigado pela atenção. A gente agradece ao IFRO, também ao Congresso, pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso projeto. Fabrício, parabéns. Só uma coisa, eu fiquei com uma curiosidade, se pudesse voltar o slide aí. Isso. Essa prateleira, ela
ela pode ser fechada, uma chuva, por exemplo? Então, o que ocorre? Como a nossa preocupação era principalmente com os raios solares, então a gente colocou vidro fixo nessa parte superior. O que ocorre? Faz com que a gente apenas tenha a passagem de raios solares. Então, se tivesse essa questão de chuva e tal, não seria um problema. Ah, entendi. Então, ali é fixo. Isso, assim, então, na parte superior é fixa e aqui embaixo ocorre as janelas de correia. Entendi, ótimo. Obrigado.